Olá, bom dia a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre nossas vidas neste domingo, dia 26 de abril. Nós permanecemos em nossas casas, cooperando com o período de quarentena e protegendo as nossas famílias do contágio do coronavírus. Em decorrência disso, as atividades do templo continuam suspensas para evitar aglomerações. Em contrapartida, a cada domingo somos abençoados pelos cultos e aulas de escola dominical que acontecem de forma online, através do esforço de uma equipe de nossa igreja profundamente comprometida. Continuamos estudando os principais eventos do livro de Gênesis. Na semana passada, estudamos sobre a história de Isaac e Rebeca, com destaque para as circunstâncias que culminaram no casamento dos dois. Hoje veremos a chegada dos filhos, os gêmeos Jacó e Esaú. Vamos fazer a leitura do texto bíblico no capítulo 25 do livro de Gênesis, iniciando no versículo 21 e seguindo até o 28. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: "Por que isso está acontecendo comigo?" E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: "Duas nações estão no seu ventre. Dois povos, nascidos de você, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço." Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém, amava Jacó. A história de Isaac e Rebeca possui seu romantismo e inspira casais apaixonados até os dias de hoje. Mas o mais importante para o estudante da Bíblia é compreender que as promessas de Deus feitas a Abraão foram transferidas para o seu filho, Isaac. A grande nação, que herdaria uma terra e seria organizada para cumprir os propósitos de Deus, agora dependia da família que Isaac estava constituindo. O patriarca Abraão sai de cena e Isaac assume o seu lugar. E Isaac começa muito bem, casando-se com Rebeca, uma noiva escolhida com muita cautela para formar uma família que tinha um destino planejado pelo próprio Deus. Após o casamento, o casal sofreu por 20 anos aguardando o nascimento de um filho, pois Rebeca era estéril. A chegada de um herdeiro seria fundamental para manter a linhagem escolhida pelo próprio Deus para o seu propósito. Afinal, a formação de uma grande nação dependia de um herdeiro que continuasse a árvore genealógica de Abraão e de Isaac. Qual foi a surpresa do casal quando Rebeca, até então estéril, milagrosamente ficou grávida de gêmeos? O milagre foi tão grande que o casal foi abençoado com a chegada de 2 filhos. Aos 60 anos de idade, Isaac se tornou pai de Jacó e de Esaú. Podemos imaginar a sua grande alegria neste momento. Isaac e Rebeca tiveram a oportunidade de constituir uma família feliz, abençoada por Deus e vivendo de forma harmoniosa. Mas, infelizmente, não foi isto que acabou acontecendo. A família literalmente se perdeu no processo. Isaac demonstrou predileção por Esaú, o filho mais velho. O pai e o filho caçador desenvolveram afinidades. Já Rebeca escolheu Jacó, o filho mais caseiro, como seu preferido. O que vemos a seguir, acompanhando a saga dessa família, é vergonhoso. Favoritismo, intrigas, mentiras, egoísmo, quebra de confiança, amargura, desejo de vingança e ódio. Lendo os capítulos 25, 26 e 27 de Gênesis, por alguns momentos temos a impressão de assistirmos a um filme de mafiosos italianos retratando uma de suas famílias. Então pensamos, o quê? Esta é a família da promessa? Os santos propósitos de Deus estão atrelados a esta família disfuncional?
Deus tem alguma expectativa com essas pessoas inconsequentes? O fato é que a família de Isaac começou muito bem e terminou mal. Ela possuía todas as condições para construir uma história de sucesso, mas, lamentavelmente, desintegrou-se e acabou por escrever um final nada feliz. Certamente, todos, tanto os pais quanto os filhos, contribuíram para o desastre familiar, foram corresponsáveis. Mas o objetivo dessa mensagem é focarmos no erro dos filhos. Portanto, hoje quero falar sobre a receita para um desastre familiar. Vamos ver na primeira parte dessa mensagem a receita de Jacó para um desastre familiar. E logo em seguida, na segunda parte, a receita de Esaú para um desastre familiar. Vejamos, portanto, a receita de Jacó para provocar um desastre familiar. Cobice coisas materiais e negligencie sua família. Aqui encontramos a receita de Jacó, uma fórmula eficiente para desestabilizar ou até mesmo provocar a corrosão da estrutura de uma família. Esta é a cartilha de valores, ou da falta deles, que balizaram a fase inicial da vida de Jacó, o segundo filho de Isaac. A disputa entre os irmãos gêmeos começou cedo, ainda no útero materno. Segundo o versículo 22, Rebeca tinha a percepção que os filhos lutavam no ventre dela, o que lhe causou desconforto durante a gestação. A mãe Rebeca consultou ao Senhor, que lhe respondeu, anunciando o futuro que aguardava os gêmeos. As disputas seriam constantes entre os irmãos. Os dois se dividiriam, tomando rumos opostos, formando grandes nações, mas em uma relação sempre conflituosa. Já no trabalho de parto, também houve uma disputa entre os irmãos para ver quem nasceria primeiro. Esaú venceu por muito pouco, pois seu irmão Jacó veio na sequência agarrado ao calcanhar do irmão, fato que chamou a atenção dos pais. Esaú, o filho mais velho, cresceu, tornou-se caçador e desenvolveu uma relação próxima com seu pai, Isaac. O filho mais velho, o primogênito, era muito valorizado pela sociedade e cultura daquele período. O primogênito assumiu o lugar do seu pai, tornando-se o líder do seu clã e herdando a maior parte dos bens, terras, escravos e animais do grupo. Jacó nunca se sentiu confortável nessa posição. Ser o número 2 definitivamente não estava em seus planos. Viver à sombra do irmão era incompatível com sua personalidade. Ver o seu irmão crescendo, prosperando e possuindo um patrimônio que ele não poderia ter era um cenário futuro indesejável às grandes ambições de Jacó. Jacó acreditava que merecia mais, que tinha o direito de possuir mais. O possuir mais bens materiais tornou-se um valor fundamental na vida de Jacó, ocupando a sua mente e norteando as suas decisões. Assim, Jacó permitiu que a ambição crescesse em seu coração e, infelizmente, recebeu o incentivo da própria mãe, Rebeca, que o considerava o filho predileto, o filho preferido. Jacó passa a cobiçar aquilo que na cultura de sua época pertenceria por direito ao seu irmão Esaú. E movido pela ambição egoísta, Jacó toma decisões que provocaram profundas feridas emocionais em sua família. Jacó primeiro compra o direito de primogenitura de seu irmão e depois rouba-lhe a bênção. No primeiro episódio, seu irmão chega faminto de uma caça frustrada e Jacó estava com uma refeição pronta. Usando de oportunismo e manipulação, faz uma negociação aproveitando-se da fragilidade do irmão. Já no segundo episódio, narrado no capítulo 27 de Gênesis, a ação é absolutamente maquiavélica. Jacó finge ser o próprio irmão, usa de disfarce, mentira e enganação, traindo de uma só vez o irmão e o próprio pai, já idoso, que vivia os últimos momentos de sua vida. A cobiça de Jacó por bens materiais, seu desejo por possuir coisas, levou-o a causar uma profunda ruptura no seio de sua família. Seu pai foi enganado, seu irmão ficou revoltado, amargurado e buscando uma oportunidade para a vingança. Caso Jacó permanecesse em casa, corria o risco de ser morto pelo próprio irmão.
a situação se tornou insustentável e Jacó precisou abandonar o seu próprio lar. Seus pais recomendaram que ele fosse buscar uma esposa em Padã-Arã, na casa de seu tio Labão. Jacó saiu de casa para uma viagem que durou 2 décadas. Nunca mais teve contato com seus pais e teve que conviver com a vergonha de seus atos e o medo de ser morto pelo próprio irmão. A restauração do relacionamento entre os dois nunca foi completa. Na moral egoísta e cheia de ambição de Jacó, enganar o irmão e mentir para o pai tornou-se uma atitude aceitável. O importante era alcançar o que o seu coração desejava. Muitos anos depois, já no final de sua vida, Jacó teve a oportunidade de conhecer o faraó do Egito, quando seu filho José era governador do Egito. Ao serem apresentados, Faraó pede a Jacó um resumo de sua vida. A resposta de Jacó encontra-se em Gênesis, no capítulo 47, no versículo 9. Os anos da minha vida foram poucos e difíceis, respondeu Jacó. Vemos as palavras de um homem amargurado, que, caso pudesse voltar atrás, mudaria algumas decisões do seu passado. Ao observarmos a vida de Jacó como um todo, também perceberemos que a lei da semeadura, que diz: aquilo que o homem plantar, isto ceifará, se cumpre com extremo rigor na vida de Jacó. Ele também sofreu grandes tristezas com a intriga, com a mentira e a disputa entre os seus filhos e entre as suas esposas. Assim, Jacó nos deixa uma receita desastrosa para desestruturar uma família e produzir infelicidade. Cobice coisas materiais a tal ponto que a própria família seja negligenciada. Pais, filhos, irmãos, qualquer um ficará em segundo plano se a nossa vida tiver essa bússola. Quando a máxima que governa a vida é correr atrás de coisas materiais, isto será feito a qualquer preço, a qualquer custo. Um pai cristão hoje pode canalizar todas as suas energias e tempo no trabalho ou em sua carreira, pensando que está servindo a sua família, lutando por aquilo que a sua família merece. O pai luta para conquistar mais e mais bens materiais para a sua casa, para somente no futuro descobrir que sua dedicação extrema e sua ausência constante acabaram por corroer a própria estrutura familiar. Que Deus trabalhe em nossos corações e que a cobiça jamais governe as nossas vidas. A família possui um valor inestimável para Deus e para o ser humano. Precisamos dar à família a importância que ela precisa na escala de prioridades em nossos corações. Essa foi a receita de Jacó para provocar um desastre familiar. Cobice coisas materiais e negligencie a sua família. Terminamos aqui a primeira parte da mensagem. A segunda vai entrar imediatamente na sequência e nela veremos outra receita, agora a receita de Esaú.